Meu nome é Elival Cássio, sou engenheiro civil e usuário do Revit desde 2010. Criei o template estrutural no Revit para dimensionamento de lajes treliçadas, vigas, pilares e sapata. Irei fazer diversas aulas ensinando como é que se usa o template, né? E hoje vamos para mais uma aula. Olá pessoal, dando continuidade agora depois do dimensionamento dos pilares, vamos fazer as verificações aqui na planilha de pilares. Os campos em vermelho, da mesma forma da planilha de vigas, os campos em vermelho são os que a gente preenche, né? A gente preencheu lá tudo através da rotina do Daimon. Esse 280 aqui, se a gente fosse preencher a mão, aí esse eixo a eixo do pilar é igual ao comprimento em centímetro. Porque os cálculos aqui é tudo feito em centímetro, aí eu tive que pegar esses 2,8 metros, tive que transformar em centímetro. Mas lá na rotina já foi embutido lá, por isso que vocês não viram, aí eu estou falando aqui. O FCK a gente colocou lá, esses dados tudo a gente colocou lá, né? Como a gente está vendo que é os pilares do térreo, que é que vai do térreo até o superior, a viga superior. Quando a gente clicou lá nas vigas, a gente pegou as cargas dela. E quando a gente estava dimensionando esse pilar, como ele era superior, a gente clicou, disse que era de superior e clicou em qualquer um. Tanto aqui não tem carga do pilar superior porque ele é o último, então está zerado aqui. As reações, ó, as reações dos pilares estão aqui. Tem pilares, não tem nenhum pilar de centro, tanto que a quarta reação aqui vai estar tudo zerado. São pilares de canto e intermediário. Tem 2 e 3 no máximo reações. A gente vem aqui, ó. Aquela importância quando a gente clica, quando a gente está dimensionando o pilarete. Aí tem aquela pergunta lá, é pilar de cobertura, sim ou não? Que é verdadeiro ou falso. Então a gente coloca sim, aí a gente vai e clica num pilar que está sobre ele. Ó, aqui, ó, esse pilar 1 aqui. O NK dele foi 4,78. Então quando a gente vai dimensionar o pilarete, que é o 1 da fundação, que é o pilarete, ó, ele já pega aquela carga que está lá acumulada, que é o NK. A gente tem que pegar o NK, né? Porque lá no final a gente vai ter que fazer aquelas continhas lá. O ND aqui, ó, se alguém for fazer a conta aí, pode até perder, ó, 7,54. 7,54 vezes 1,4, que é o coeficiente de majoração de concreto, dá 10,55. Só que aí alguém pode querer questionar, ué, mas deu 12,67. É porque tem outras majorações, né? Pronto, era para dar 10,55. Só que o nosso pilar, ele é de 15 centímetros. Então, além de 1,4, ainda tem duas majorações que a gente tem que fazer. A esbeltez não, porque a esbeltez não passou de 140. Mas vou dizer da esbeltez. Um pilar, quando ele está muito esbelto, que ele faz esbeltez dele, vamos dizer, deu esbeltez de 160. O máximo que a gente faz aqui o cálculo é 140. Então seria 160 menos 140 daria 20. 20 dividido por 100, 0,2, né? Que seria 20%. Então, se ele fosse um pilar esbelto de 160, esbeltez fosse 160, ele já ia levar uma multinha de 20% a mais na carga. Mas nesse caso não foi, que a esbeltez dele deu tudo abaixo de, bem baixo mesmo, muito abaixo de 140. Agora só que devido ele ser um pilar, o BW é 15, aí tem aquela outra multinha que ele vai receber, porque 19, que é o lado maior, né, que a gente considera aqui pela norma NBR, 19 centímetros menos o menor lado do pilar, que seria 15 que a gente está trabalhando. Então daria 4 centímetros de diferença. Então 4 vezes 0,05 dá 2. Dá 4. 4 vezes 0,05 dá 0,2 mais 1,20. Então, só por ele ser menor do que 19, aí ele pega uma carga aí, acrescenta em 20%.
Aí se pegarmos a carga 7,54, que é o NK, né, atual, vezes 1,4 e agora vezes 1,2, que é os 20% porque o pilar é menor, aí dá 12,67. Alguém poderia, ué, mas 7,54 vezes 1,4 só dá 10, mas é porque tem major aí, a diferença, como todos os pilares estão 15, aí recebeu um acréscimo aí de 20% na carga. Aqui, ó, em vermelho, quando a gente clica lá na viga, informações da viga, quando a gente fala que nasce viga no eixo X, quando a gente clica na viga, ó, aí ele vai e pega essas cargas aqui, que é a largura da viga, a altura da viga, a carga que tem na viga e o comprimento da viga. Quando a gente diz que não tem viga nascendo no eixo X, eu clico em qualquer viga, ó, mas ele pega zero, que eu deixei já na rotina para fazer isso. E a mesma coisa no eixo X, quando tem ele pega, quando não tem, ele não pega. Vou fazer, vou olhar lá na frente, né? Tem a parte onde a gente vai fazer a análise, né, para ver se passou. Ok. Todos os pilares estão de boa aqui. O esbelteio menor do que 90, não pode ter nenhum maior do que 90. Quando dá erro, também aqui fica em vermelho, entendeu? Aqui está tudo ok, só que possa ser que tenha algum excesso, né? A gente vai diminuir lá. A gente vai dar uma olhadinha. Mas onde a gente faz as verificações é nesses campinhos azul aqui. Não tem nenhum maior do que 90, consequentemente também não vai ter nenhum maior do que 140. Eu deixei aqui esses dois dispositivos, cada ele pode ser maior do que 190, mas menor do que 140, que é para a gente dar uma olhadinha, né, e saber tratar ele. Sobre a força cortante, VR sobre VRD2 tem que ser menor do que 20%, então todos deram ok. Então aqui já está dizendo que está ok porque estava passado. Sobre o espaçamento das barras, tem que ser maior do que 5 centímetros. Então está tudo ok. E a taxa de aço menor do que 4%. Na verdade é 8, né? Só que a gente considera 4. Porque 4 com 4 dá 8. Porque se a gente vamos dizer que quando tiver o transpasso der 5, 5 com 4 dá 9. Pela norma é 8, então a gente já limita aqui a 4%. Agora vamos dar uma verificada. Eu vou fazer a análise só de um pilar e depois vocês fazem a dos demais, né? Porque o procedimento é o mesmo. Bom, aqui 280, e reações está aqui. Ele está com a carga de 8,03 toneladas força. Aqui as informações da viga. Ele é o último vão, que é o do térreo, o último vão. A gente deixou um e ele é simples, né? Porque a viga morre nele, não dá continuidade. Aí quando a gente clica, aquele é o último vão, a gente clica na viga, né? Aí ele pega essas informações aqui. O diâmetro da barra a gente pegou 10, usou o diâmetro de 10 e o estribo de 5. O AS mínimo, né, que tem que ser no mínimo barra de 10, então 4 barra de 10 é equivalente a 3,14 cm². A quantidade de barra mínima são 4 barras, calculei aqui, né, que é para a gente saber. As cargas e pressões aqui, todas essas informações aqui, né? Modo de elasticidade, FBD, a solicitação aqui, a pressão livre. Essa viguinha aqui pegou 339 toneladas força centímetro. Pegou muito aqui, que eu acho porque o pilar é como se ele tivesse um balanço. Eu acho que até ele vai pegar até uma área de aço considerável. Quando ele tem o último andar, ele gera um esforço maior, né? Quando é um pilar intermediário, o momento é dividido, porque passa metade que está sobre ele e o outro para baixo. Vamos olhar aqui, inércia, tudo calculadozinho aqui. Momento resistido.
excentricidade de primeira e segunda ordem, aqui, excentricidade fluência, todos os cálculos aqui. Esse PEX aqui é a carga que faria com que o pilar saísse do eixo dele. Eu acredito, 249 toneladas, mas calculo aqui só para botar aqui mesmo. Excentricidade da viga. Uma olhadinha aqui. O momento resistido pelo concreto 26,85, o MD total 123, o concreto só vai resistir a 26,85 e o aço a 96. Por isso que eu acho que a taxa de aço aqui vai dar mais do que 4 barras. No eixo Y aqui, vamos olhar aqui a excentricidade, o momento resistido pelo aço. No eixo Y aqui está de boa. O MD dá 74, 40 o concreto vai resistir a 45, fica só 29. Agora, tá vendo? Excentricidade no topo. Vai precisar de 8 barras de 10 que a gente usou lá. Mas isso aqui é para esse exemplo hipotético que eu coloquei aqui, só para ensinar como é que se usa o template, então para fazer o dimensionamento. Aí as cargas estão leves aqui, não que todo dimensionamento vai dar 8 barras no último pilar. Aqui deu 8 barras, já no eixo Y deu 4 barras. A gente dando uma olhadinha aqui nas informações, né, dos pilares. No último pavimento, a área de aço costuma ser maior. É tanto que pegaram 8 barras aqui, e no primeiro pavimento, que é da fundação até o térreo, que são os pilaretes, pegaram só 4 barras. Aí no último pavimento, pegou a área de aço é maior, devido ao momento que o pilar suporta, ele resiste a um esforço maior, né, porque não tem outro pilar sobre ele para dividir esse momento. Então, geralmente a área de aço no último pavimento é maior. E como deu 8 barras, dá uma olhadinha aqui, esses azuis onde a gente vai fazer as verificações. Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha, nas informações. Aqui, deixa eu ver, onde é que eu vou ver? A quantidade do topo no Y foram 4. Aí já aqui, o MD, ó, no eixo X, ele está pegando um 123,65 MD, só que o concreto só vai resistir a 26 e o aço a 96. Agora vamos mudar aqui, ó. Vou deixar esse pilar como se ele fosse, vou deixar a viga contínua, como se a viga não estivesse descarregando momento nele, né, para gerar um momento no pilar. Vou colocar aqui 2, último andar, a viga contínua. A gente vai dar uma olhadinha lá, a gente vai ver que a área de aço, o momento diminuiu e, consequente, a área de aço também vai diminuir a quantidade de barras. Vamos dar uma olhadinha no eixo X, né, que era onde estava sendo o pior momento lá, onde estava sendo crítico lá. Aqui o momento diminuiu, né, porque a gente deixou a viga contínua e não está gerando esforço no pilar. Ficou 65, o concreto ainda vai estar resistindo a 26,85 e a resistência do aço lá, que ele vai resistir, 38,25, diminuiu. Então a área de aço vai dar menor. Vamos olhar aqui as quantidades. No eixo Y está tranquilo, não era crítico. Ok. Tá vendo aqui que diminuiu, ó. Quantidade real de barras, 4. Agora, outra coisa interessante que ocorre aqui, que ocorre nos pilares, eu vou, nesse exemplo hipotético aqui, né, a gente não tem muitas cargas, e acontece isso, o pilar não está muito comprimido, aí acaba gerando um esforço maior de momento. Agora, se ele tivesse comprimido, bastante comprimido, ele teria mais resistência a aguentar os esforços de momento fletor. Vou dar só um exemplo aqui. Vou colocar aqui uma carga nesse pilar, colocar uma carga, como se tivesse um pilar sobre ele, vamos dizer que já tivesse uma carga acumulada aqui nele. Vou colocar aqui 10 toneladas da força. Aí a gente vai ver que é
é a mágica da proteção. Porque se esse pilar ele tivesse mais comprimido, ele teria mais resistência a suportar os esforços de momento fretor. Vou colocar aqui uma carga de... Hipoteticamente aqui eu vou colocar 10 toneladas força. A gente vai ver lá que ele vai ficar mais comprimido, né? E ele vai ganhar mais resistência a resistir os momentos fretores. E com isso vai diminuir os momentos, os esforços. É tanto que lá no primeiro pavimento as cargas vão se acumulando, que é do pilareta, as cargas estão maiores lá, então ele resiste mais ao momento fretor e a área de aço dá menor, os esforços são menores e a área de aço fica bem menor. É tanto que são 4 barras só. Como eu coloquei aqui 10 toneladas, a gente vai ver lá, ó, vamos dar uma olhadinha já já lá que a gente vai ver que diminuiu. Mas depois eu volto e apago isso aqui, né? Porque eu coloquei só para demonstrar aqui. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui no eixo Y. Ó, o MD aqui. O MD continua 123, só que o concreto vai resistir a 82,99 toneladas da força, porque ele está mais comprimido, então ele ganha mais resistência para suportar os esforços. E, consequentemente, vai diminuir o aço, vai pegar mais, vai pegar menos esforço e vai diminuir a quantidade de barras lá. É a mágica da proteção. Quanto mais uma peça estiver comprimida, mais ela vai resistir aos momentos fretores. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, aqui, ó. Ficaram 4 barras. Mas nesse exemplo que a gente deu aqui, ficou 8 barras. Vou deixar porque é só para a gente... Estou explicando aqui como se usa o template. Mas é claro, se for euterificação, vai ter mais carga de alvenaria, mais carga na laje. Vai acabar comprimindo os pilares e ele vai resistir mais aos momentos fretor da viga e vai diminuir essa quantidade de barra. Vou tirar lá aquela quantidade e ele vai voltar ao normal. Cadê? Pronto. E o procedimento aqui são os mesmos pilares. A gente tem que ver um por um aqui, né? Nesse caso aqui, como está dando 8 barras de 10, vou aumentar o diâmetro aqui da barra para não dar tantas barras assim, para trabalhar com 6 barras. Ó, 12,5. Lá vai trabalhar, agora vai dar 6 barras. Cadê? 6 barras de 12,5 milímetros. Pronto, por enquanto, por aqui já basta aqui, né? Eu ensinei a vocês aí a usar o template, a planilha de dimensionamento, né? Fazer as verificações aqui nessa planilha de pilar. Agora na próxima aula a gente vai fazer o dimensionamento das sapatas. Até lá.